A paz do Senhor a todos. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, começando esse canal. É Tempo da Verdade. É um propósito onde Deus colocou em nosso coração. Esse propósito nasceu no coração de Deus, onde sempre é a hora da verdade, mas principalmente no momento onde a humanidade se encontra, é crucial ela saber a verdade, é crucial sabermos a verdade. Mas e que verdade é essa, Dilson? A verdade é que Jesus Cristo é a verdade. Ele é a salvação, Ele é a vida. Ele mesmo nos fala na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E estamos aqui reunidos. Meu nome é Adilson, estou aqui com o pastor Sérgio. Ele é o pastor da congregação onde congregamos, que é a Herdeiros da Graça, uma comunidade muito abençoada. E Deus colocou em nosso coração de começar aqui com o intuito principal de alcançar corações e de levar a palavra de Deus, pura, simples e genuína, como ela é. Levar o simples de Deus, que vai transformar a sua vida, assim como está transformando a nossa vida. Amém. Pastor. Simples, mas poderoso, né, irmão? Poderoso demais. Porque a palavra de Deus, ela é poder, né? Como disse o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 2, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E o intuito nosso aqui é levar uma palavra, como já foi falado com o irmão Adilson, é uma palavra simples, objetiva, mas que tem muito fundamento, muita propriedade e muita verdade de Deus, né? Para que você seja tocado, alcançado e possa ser ministrado. E cremos no poder e na ação, né, irmão Adilson, do Espírito Santo como nosso ajudador, como aquele que nos ajuda, aquele que nos guia toda a verdade. E estamos aqui a serviço de Deus, né? Deus colocou em nosso coração e queremos que iremos frutificar para Deus em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Nós estamos aqui cedendo a nossa vida, cedendo o nosso tempo, cedendo a nossa boca para o Espírito Santo. Não falamos por boca humana, não falamos pela nossa própria vontade, não são as nossas palavras. Estamos aqui para falar do coração de Deus e a palavra de Deus, cedendo o espaço aqui total para o Espírito Santo. Eu acho que o principal dificuldade da humanidade hoje, creio eu, é esse vazio, essa falta de algo que as pessoas têm, né? E esse vazio e essa falta de algo só pode ser preenchido por Deus, por Jesus, né? Então eu acho que seria muito interessante a gente começar falando sobre esse assunto. Será uma sequência de vídeos até que Deus nos direcionar e nos permitir. E eu acho que seria interessante a gente começar com esse assunto, né? Amém. Tem uma palavra maravilhosa direto para o seu coração, Aleluia. que se encontra no livro de Isaías 53, no capítulo 6. Já vai direto ao foco aqui do nosso primeiro assunto, que ela fala assim, Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A nossa iniquidade foi colocada sobre ele. Nós andávamos pelo nosso próprio caminho. Andávamos até que conhecemos essa palavra, essa verdade, que ela liberta, que ela nos leva para o outro lado, onde está o Senhor, onde está o seu poder e o seu amor. Pastor, quer pontuar mais alguma coisa dela, que ela é maravilhosa? Sim. Essa palavra eu acho que é uma palavra chave, né, para os problemas da humanidade, problema da sociedade, não só da sociedade atual, mas em todas as eras, todas as gerações. Na verdade, sempre foi o problema da humanidade, foi a questão de se tratar em Deus, né, de se recompor em Deus. E nesse texto aqui que nos utilizamos aqui, de Isaías 53, que é um texto profético, né, nos dias do profeta Isaías, um profeta messiânico porque foi o que mais profetizou a respeito do Messias e Cristo. E ele fala de um assunto, exatamente, ele vai na raiz do problema da humanidade, né? De cheio. Exatamente, que é onde ele fala que todos nós andávamos desgarrados, né? Como ovelhas, né? E cada um se desviava pelo seu caminho. Então ele está falando do quê? Que o homem está desligado de Deus, está desgarrado, e cada um se desviava, né, pelo seu caminho, ou seja, cada um anda no seu jeito, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, né? Cada um cria o seu viés ideológico, cada um tem o seu viés religioso e segue seu caminho do seu jeito, né? Mas na verdade existe o jeito de Deus, existe um propósito de Deus. E Deus, ele é muito bom, né? Ele é muito maravilhoso e ele se compadeceu da humanidade. Deus amou
a humanidade de tal maneira, como diz João 3,16, né, que ele enviou o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então Jesus, ele é o meio de o homem receber a vida eterna, e também onde Deus tratou, né? Visto que nós estávamos o quê? Desgarrados. Desgarrado quer dizer separado, né? Andávamos sozinhos aqui nesse mundo. Mas o que Deus fez? Deus não nos deixou, né, só no mundo. Então ele enviou, né, uma solução para a humanidade. Ele enviou salvação para a humanidade através da vinda do seu Filho. Tem enviado Jesus Cristo, né? Quando ele foi apresentado a Israel, quando João Batista, né, ele anunciou Jesus a Israel, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele veio para tirar aquilo que nos separava de Deus, ou aquilo que causava esse problema existencial, essa crise existencial da humanidade. Então Jesus, ele veio tratar, e isso foi tratado, Deus tratou com Jesus, porque no próprio texto que lemos aqui de Isaías 53:6, fala assim, que por mais que nós já estivéssemos andando desgarrados e se desviando cada um pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, ou seja, aquilo que causava a nossa separação, né, de Deus, ele fez cair a iniquidade de todos nós sobre ele, sobre seu Filho Jesus Cristo, sobre o Cordeiro de Deus. Então, em outras palavras, o que estava dizendo aqui também é que o que nos separava de Deus, na verdade, era o pecado, as nossas iniquidades. E o que são as nossas iniquidades? Não é aquilo que exatamente ou mais pontuadamente as religiões tratam, os maus hábitos, né, os vícios, os problemas. Não que a gente está dizendo que isso é bom, isso não é bom, mas a questão do problema da humanidade, o problema espiritual, né, da humanidade, exatamente, é algo mais profundo, que não é, por exemplo, o viciado deixar o vício, aquele que vamos dizer, tem um mau hábito, deixar o mau hábito, não é. A questão é que, porque isso nós poderíamos fazer, o homem pode fazer, se ele querer, ele pode. Mas, na verdade, voltar para Deus, o homem sozinho não pode. Não consegue. Né? Se reconciliar com Deus, ele não pode. Não. Então, por intermédio da obra que Deus fez, através da obra de seu Filho, quando ele pegou a iniquidade de todos nós, né? Todos nós que estávamos desgarrados ou mortos espiritualmente. Então, nós estávamos separados de Deus, por causa do quê? Da nossa iniquidade. Então, aquilo que nos separava de Deus, Deus colocou sobre Jesus. Sobre Jesus lá na cruz. Então, por isso que Jesus foi punido, foi maldito, foi castigado, né? Foi moído na cruz por causa dos nossos pecados, né? Foi moído pelas nossas transgressões, como diz aqui no versículo 5, versículo anterior, né? Mas ele foi moído pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Então, ou seja, os nossos pecados foi lançado sobre ele, foi exatamente eles que mataram Jesus, porque era ele que nos matava, é ele que nos mata, é ele que nos mantém reféns, presos, longe de Deus, separados de Deus. Então, Deus, ele trouxe o remédio, a solução, a cura para a humanidade por intermédio de Jesus Cristo, né? É isso aí, irmão Dilson. A humanidade, na verdade, desde o início, ela sempre caminhou nessa separação de Deus. Até a gente vai abrir agora já outros pontos aqui, onde a gente quer ir um pouquinho mais nesse assunto, que a humanidade sempre esteve longe do Senhor. Desde o início dela, ela caminhou para longe do Pai. Então, aprove a Deus tirar as nossas iniquidades e colocar no seu Filho primogênito, que até então era primogênito, né? Jesus era o Filho único de Deus. Ele veio e morreu para que Deus tenha muitos filhos. O que estamos trazendo aqui, estamos tentando passar para você, é que através de Jesus Cristo você pode e deve ter uma nova vida. Através de Jesus Cristo, da obra redentora que Deus já fez, Ele não vai fazer, Ele já fez. Você pode se reconciliar e encontrar a Deus, sair do mundo em que você vive. O pastor pontuou muito bem que um vício você pode largar pelas suas próprias forças. Você fuma cigarro, você consegue se libertar desse vício se você tiver força de vontade. Agora, da morte e das maldições que vêm sobre a humanidade é somente através de Jesus.
Temos uma passagem muito boa aqui, se o pastor quiser ler ela, está no livro de Romanos 5. 5:12, né? De Romanos. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Então, olha bem, a palavra aqui não está falando dos maus hábitos, dos problemas, da falta de caráter, daquilo que nós podemos deixar, como eu falei aqui inicialmente, né? Ele está falando do pecado que entrou no mundo, que entrou por intermédio de um homem, que se refere ao primeiro homem, Adão, né? Não que a gente está falando aqui querendo legalizar os maus hábitos, não é legal. Não. A gente está falando de uma obra que legalmente Deus realizou para nossa redenção, nossa salvação, nossa justificação e reconciliação com Ele. Então a palavra que estamos nos utilizando aqui é para enfatizar o assunto, embasar o assunto aqui, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, porque todos descendemos do primeiro homem, né? E a questão aqui é que, como assim o pecado entrou no mundo por um homem, também entrou com ele o quê? A morte. E essa morte, inicialmente, que se refere aqui, não é a morte do corpo, a morte física, mas é exatamente aquela questão do problema existencial humano, que é estar desgarrado, separado de Deus, morto espiritualmente, porque a vida está em Deus. A partir do momento que estamos separados de Deus, estamos sem vida, né? Deus é vida, né? Sem Deus, nós estamos sem vida. Então, nós estamos mortos espirituais. E é o que a gente está querendo aqui esclarecer, orientar, dar aqui uma direção para todos vocês que nos assistem aqui, é que o pecado trouxe a morte, trouxe a separação entre o homem e Deus. Mas por intermédio do seu amor, da sua bondade, Deus, ele fez aquilo que já havia profetizado lá em Isaías, né? Colocou a iniquidade de nós todos, né? Sobre Jesus Cristo, sobre o seu Filho Jesus Cristo, né? Assim como o pecado entrou por um homem, entrou no mundo, também a salvação entrou no mundo, não por um homem. Claro, ele se fez homem, né? Mas ele veio aqui como um cordeiro de Deus, né? Para tirar o pecado. Exatamente. Ele veio para tirar o meu, né? O teu, o nosso pecado, né? Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como falamos aqui, né? Esses problemas de mau hábitos, né? De vícios, Deus nos ajuda, isso a gente sabe que é errado, cada um tem conhecimento disso, tem ciência disso, mas o que estamos falando é que o pecado ninguém pode tirar. Não é porque eu vou mudar de hábito que eu vou deixar de ser um pecador, né? Agora Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que tira a minha morte espiritual, que me leva de volta para Deus, ou seja, me dá vida em Deus novamente. Não é isso, irmão Adilson? É até importante que o pastor pontuou aqui, muito bem pontuado, sobre que não estamos legalizando o mau hábito. Se você tem um mau hábito, Jesus também, é uma intenção de Jesus também te libertar dele. Exatamente. Mas quando falamos do pecado, é algo muito maior. É algo que vem de gerações. Algo que só será tirado de você por intermédio de Jesus Cristo. E ele não vai fazer, ele já fez. Cabe a você aceitar ou não. Até outra coisa que a gente vai entrar nos próximos vídeos um pouco mais na história de Adão, de tudo, como tudo começou. Hoje, até para nós não nos estendermos muito e para não fugirmos do foco da primeira mensagem, a gente vai se abster um pouquinho aqui na história de Adão, né? Mas assim, um dos pontos assim que a humanidade se questiona muito é se Deus é bom, por que há tanta maldade, por que há tantas coisas ruins acontecendo? Mas aí, se você meditar comigo na palavra, no livro de Romanos, a gente está no capítulo 5, versículo 12. Volta alguns versículos, vá para o versículo 8. Olha o que a palavra nos diz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova, é um amor provado. Ele prova o seu amor. Imagine você que tem um filho, você daria o seu filho por alguém? Deus fez isso. Ele tinha um único filho, ele entregou o seu filho à morte para nos dar a vida, para nos tirar dos pecados, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não merecendo. Isso se chama graça. Ele teve graça, amor, compaixão para conosco. Ele entregou o seu filho para nos tirar do pecado,
Por isso que é muito importante essa obra que Jesus fez. Toda a humanidade precisa entender isso. Quando você entender o que é a cruz, o que é a obra da cruz, o que Jesus veio à Terra para fazer e conquistar para nós, você vai ver o mundo com uma perspectiva diferente. Você vai entender tudo que Deus tem para a sua vida é maravilhoso. Muitas vezes você se encontra nesse momento solidão, na opressão, na depressão, com medo, que é uma das principais armas que está sendo usada no mundo hoje, é o medo, é o acuar as pessoas dentro de casa. Mas saiba que você tem liberdade através de Jesus, você tem vida, você pode ter essa vida. Você não precisa, não vou nem dizer que você não precisa fazer nada, você precisa fazer uma coisa, crer na obra redentora do Pai. Crer que o que Jesus fez, veio para fazer foi para te tirar desse mundo de trevas e da morte e da maldição que entrou no mundo por Adão para te trazer para a vida. Creia no Senhor Jesus e você vai dar esse passo para a vida. Não é mesmo, pastor? Amém. E é muito importante a gente considerar a palavra de Deus e o amor de Deus, né? Porque aqui muitos, né, como o irmão Adilson aqui já pontuou, né, que muitos hoje se perguntam, questionam, né, o amor de Deus, a bondade de Deus, mas uma coisa que precisa ser considerada é que Deus, o amor de Deus, ele já é um amor provado, né? Deus ele já provou o amor dele quando ele entregou literalmente seu filho. Deus apenas não teorizou o amor dele, o propósito de amor dele pela humanidade. Na verdade, ele provou o amor quando para ele não foi nada fácil lá na cruz. Né? O sofrimento, a dor, a maldição, o castigo, a aflição, a angústia da alma dele lá no Getsêmani, os açoites, as feridas, a solidão, ficou sozinho. Ser maltratado. Né? Exatamente, ele estava ali exatamente nos substituindo, né? A redenção é substituição, então ele estava ali na cruz nos substituindo, né? Da nossa condição, da nossa morte espiritual, exatamente para proporcionar a oportunidade, né, de nos conceder, né, o privilégio de voltarmos para Deus, de recebermos o amor de Deus, o perdão de Deus, o perdão que vem de Deus, né? Assim, então, como o pecado, né, entrou no mundo por um homem, né, também a vida, né, e a salvação também entrou por meio de né, que foi Jesus Cristo, né? Que ele veio a esse mundo, né, exatamente para cumprir esse propósito, o propósito de Deus, né, de nos amar, de nos salvar, de nos perdoar e de lhe proporcionar, né, essa salvação tão grandiosa, tão gloriosa, tão maravilhosa, né, que para nós a humanidade é impagável, né? Era uma dívida, na verdade a palavra redenção quer dizer nos redimir de uma dívida que seria impagável. Impossível humanamente, né, pagar. Impossível. Então nós não teríamos recursos, não teríamos condições, ninguém poderia nem mesmo remir um irmão seu, ninguém pode salvar uma outra pessoa senão por intermédio de Jesus, né? Então é muito maravilhoso nós falarmos desse amor, dessa salvação, porque é uma obra de um valor, não de valor natural, mas de valor eterno, que foi o sangue do Filho de Deus, a qual ele foi derramado na cruz do Calvário, pela qual eu e você, todos nós, fomos valorizados, né? Foi o preço da nossa redenção, o preço da nossa salvação. Então foi um amor provado, né? Através do derramamento do sangue, né? Da vida, que custou a vida do Filho de Deus para nos salvar, nos libertar dessa maldição do pecado, realmente e exatamente para nos religar novamente a Deus e nos reconciliar com Deus. Amém, Esse Jesus é maravilhoso demais. Amém. Né? Esse Jesus é maravilhoso demais. Glória a Deus por isso, né? Até essa reconciliação nossa com Deus, ela até tem um nome, né? Ela até tem um nome dessa reconciliação, que está no livro de 2 Coríntios 5, que se chama o Ministério da Reconciliação. Irmãos, a gente quer assim, de coração mesmo, novamente eu pontuo, não é algo do Adilson, algo do pastor, é algo de Deus para você. Então abre teu coração, é algo muito importante. Isso vai impactar e vai mudar a sua vida. Assim como tem mudado a nossa, vai mudar a sua vida também. Foque bastante, medite bastante nas palavras que estão aqui sendo dadas. Vá você mesmo na sua Bíblia e medite nelas. Ore antes, peça ajuda do Espírito Santo. Ele vai instruir você. Esse caminho é maravilhoso e você precisa conhecer esse caminho. Se você já conhece esse caminho, permaneça nesse caminho. Não permita se afastar dele. Não permita que essa obra que Jesus fez seja em vão.
Não permita isso. Tem algo maravilhoso para você aqui. Não perca isso. Não perca. É algo de Jesus para o seu coração. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas aquele que por eles morreu e ressuscitou. 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aqui está o nome dessa reconciliação que ele fez. É um ministério, ele fez algo extraordinário. E olha o que a palavra nos fala no início do 18. Isso não é de nós. Nós não conseguiríamos fazer. De maneira nenhuma. Jamais, né? Com as nossas forças conseguiríamos. Com a nossa capacidade humana ilimitada conseguiríamos isso. Tudo provém de Deus. E lá no 15 também ele fala, né? Ele morreu por todos. Irmãos, ele não morreu só por algumas pessoas. Ele morreu por todos nós. Exatamente. Ele quer que todos nós tenhamos essa vida. Ele quer que todos nós sejamos reconciliados. E saiamos do cotidiano, saiamos do normal, do habitual. Você que conhecer e entender e aceitar esse ministério da reconciliação, aceitar a obra de Cristo, ele não quer mais que você continue nos seus maus hábitos ou nos nossos maus hábitos. Ele não quer isso. Ele quer que vivamos em novidade de vida, sejamos nova criatura, novas pessoas, vivamos tudo que Ele já nos deu de graça. Ele deu de graça para nós. Ele quer isso para nós, não é mesmo, pastor? Exatamente. Ele morreu por todos, né? Para que os que vivem não vivam mais para si, ou seja, não vivamos, né, mais naquela mesma condição de desgarrados, né? No nosso próprio caminho, desviando, né? Pelo seu próprio caminho, mas exatamente tomando agora o caminho de Deus, né? O caminho de volta para casa, né? Onde nós podemos viver bem, viver em paz, viver nos propósitos de Deus, viver em amor, né? Viver em segurança, né? Então é muito importante, até porque segurança, porque nesse tempo agora, né? Sabendo nos acontecimentos mundiais aí, questão de problema de saúde, tanto medo, então não existe um lugar e um ambiente mais saudável, mais seguro do que em Deus. Por isso que nós estamos aqui dando essa palavra e acreditando que no poder da fé, no poder do Espírito Santo, para tocar no teu coração, para alcançar o teu coração e para que você não viva nessa condição, né, sem Deus, nessa vida vazia sem Deus, mas na vida com Deus. Amém? Finalizamos então essa palavra, né, irmão Adilson? Essa palavra maravilhosa. Quero então aqui citar aqui 1 Pedro capítulo 2, 25, que nos diz assim: porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Palavra amém? Maravilhosa. Então éramos, né, como ovelhas desgarradas, né? Mas agora tendes voltado. Isso resume tudo, né? No livro de Isaías, que a gente meditou aqui, lá no capítulo 53, éramos ovelhas desgarradas andando pelo próprio caminho. Mas agora vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Jesus, maravilhosa palavra para encerrar mesmo. Meditem nessa palavra, irmãos. Guardem ela no coração de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus e querido Pai, em nome de Jesus nós oramos, Pai, te agradecendo pelo teu grande amor, por essa tão grande salvação, Senhor. Sim, meu papai. Porque todos nós andávamos desgarrados, Senhor. Aleluia. Como ovelhas que não têm pastor, Senhor. Sim, Jesus. Aleluia. Mas o Senhor, aleluia, fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós, Senhor. Meu Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, Senhor. Sim, meu de Pai. em Cristo Jesus, meu Pai, aleluia, nos reconciliar. Em Cristo Jesus, nos salvar. Sim. Obrigado, Senhor. Porque Cristo na cruz, Ele estava lá em nosso lugar, na nossa dor, na culpa do nosso pecado. Aleluia. A palavra de Deus fala que Ele tomou, aleluia, verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas dores, né? E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi moído pelas nossas transgressões. Aleluia. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso, Deus, nós oramos em nome de Jesus sobre essa palavra,
orando agora por todos aqueles, Senhor, que nos ouvem, que nos assistem, pedindo que Teu Espírito Santo confirme esta palavra, Em nome de confirma, Jesus. Espírito Santo, em cada coração, Senhor, em cada vida que precisa voltar, que precisa se encontrar, que precisa se reconciliar, que haja, Pai, Senhor, a reconciliação haja pelo poder do Teu reconciliação, Espírito Senhor. Santo, que haja, nome Senhor, de Jesus. liberdade em cada coração, liberdade em cada Sim, vida, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos com fé, nós oramos crendo, Senhor, no Teu poder, Senhor, Teu poder para Sim, alcançar papai, essa me vida alcance, agora, Senhor, para, em aleluia, nome de testificar desta palavra agora, neste coração, ó Pai, em nome de Deus, Jesus, em nome de oramos Jesus. e pedindo, Senhor, Sim, e meu crendo, Senhor, nós já Te agradecemos e Te Já louvamos, agradecemos. em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Em nome Amém. de Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém, Irmão pastor. Adilson. Obrigado pela companhia. Amém. Obrigado, irmão. Até mais, Deus irmãos. abençoe.